Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio aos domingos. Hoje já são 19 de novembro de 2023, nós já estamos vivendo então o 33º domingo do tempo comum. E hoje também nós celebramos na igreja, nós celebramos então o Dia Mundial dos Pobres, que já está aí na sua 7ª edição. Então, o Papa Francisco convocou esse dia do Mundial dos Pobres. Isso estamos completando então agora a 7ª vez que estamos celebrando esse Dia Mundial dos Pobres. Nos recorda que a igreja pobre para os pobres. E assim, então, nos pobres, contemplamos o rosto de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. Estamos hoje, então, com essa celebração tão bonita, tão significante aí para nós. E nosso dia, então, iniciando o nosso programa, fique conosco. Não esquece de dar um joinha aí para o nosso programa, para que ele possa chegar a mais pessoas. O Evangelho está em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos? Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos? Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem trabalhar, vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceivas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. As coisas mais importantes
não podem ser pesadas ou quantificadas. Aliás, pelo contrário, tendemos continuamente a fazer comparações e a avaliar as coisas com base justamente na quantidade. Não nos perguntamos o que posso fazer com o que já existe, mas porque não tenho o que o outro tem. Talvez, sem surpresa, nosso Senhor usa a linguagem da economia nesta parábola do Evangelho deste final de semana. Ele fala sobre dinheiro, bancos, interesses. Uma linguagem que nos assusta, porque nos coloca imediatamente na lógica da comparação e do risco. A vida torna-se assim uma tentativa de impedir que o mundo declare o nosso fracasso. Quando você avalia tudo e todos pelas lentes do ganho pessoal, até os relacionamentos se tornam comerciais. O outro se torna o adversário, o concorrente ou o cliente a ser explorado. Desta forma, escondemos a riqueza que foi colocada em nossas mãos, porque estamos muito empenhados em olhar para os talentos que foram colocados nas mãos dos outros. Quando vivemos tudo nessa dinâmica de competição e de comparação, facilmente pode surgir o medo de perder. O medo, claro, é um mecanismo natural e compreensível, nos avisa que estamos enfrentando um perigo. Mas também existe aquele medo que é a verdade, que todo investimento nunca é completamente seguro. A vida é sempre um risco. Porém, o medo se torna negativo quando nos bloqueia, quando não escolhemos mais ou quando não vivemos mais. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de ser ridicularizado nos leva a ampliar os obstáculos e nos torna irracionais. O servo desta parábola, desse final de semana, que recebeu apenas um talento, ele não só já não vive, mas também não é capaz de assumir a responsabilidade pela sua escolha. Ele coloca a culpa no Senhor, que de um homem assim generoso, se transforma rapidamente, claro, na imaginação do servo, em um homem duro e implacável. O medo não nos faz mais ver as coisas como elas são. Isso é o que acontece em nós, também em relação à imagem de Deus. Para não nos comprometermos, tendemos a atribuir a Deus uma falta de generosidade e até uma atitude punitiva do lado de Deus. Então esse servo, que tem só um talento, está dizendo que a causa do seu comportamento não é a sua falta de coragem, mas a atitude dos outros. E a atitude até de Deus, em relação a ele. Então, uma atitude dos outros para com ele e uma atitude de Deus para com ele. Precisamente por essa razão, este servo desta parábola, ele prefere renunciar à vida, esse que recebeu só um talento. Ele abdica das suas responsabilidades ao esconder o seu talento. É como se esse servo tivesse ido se enterrar. É a imagem de todas aquelas vidas enterradas, talvez porque foram demasiado cuidadosos para olhar em volta, talvez demasiado escravos da competição e da comparação. Uma vida vale a pena. Nunca poderá ser submetida a uma avaliação quantitativa, pois a vida é uma vida.
Se você tentar viver e amar, sua vida florescerá cada vez mais. Se você desistir de amar, sua vida murchará e morrerá. Então, pense sobre isto, porque muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros têm e não com o nosso próprio talento. Como você está tentando melhorar o talento que Deus te deu? Pense sobre isto. Já chegamos ao final do nosso programa Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passando. Paz e bem.